Nomes estarão trocados, tá bem? Hoje o relato é de uma mulher. Vamos ver do que se trata então. Todos me chamam de Dona Nenê. Era mais ou menos o ano de 1994. Naquela época, meu marido estava desempregado e eu trabalhava numa fábrica de tecidos e saía às 10 horas da noite. O ponto de ônibus ficava a 2 quarteirões da fábrica. O ônibus que eu pegava era o último da noite. Antes dele era o Campo Verde que passava, depois o último, que era o que eu pegava. De frente ao ponto de ônibus tem um velório. Na noite em questão, o velório estava lotado. Eu gostava, pois dava uma sensação de segurança, sabe? Sempre respeitei os mortos, mas no meu caso, assim, eu me sentia segura quando tinha velório, porque eu não me sentia tão sozinha, que sempre eu ficava por último naquele ponto e a rua ficava muito escura e já fui assaltada 2 vezes. Eu me lembro que, como se fosse ainda hoje, uma senhora, ela se sentou do meu lado no ponto. Estava uma noite fria e olhei para a senhora e ainda falei para ela que um chazinho quente ia bem naquela noite, né? Ela me olhou e sorriu para mim. Perguntei para ela se ela iria pegar o ônibus do Campo Verde. E ela disse que sim, com a cabeça. E perguntei se ela via bastante casa ali para alugar no bairro onde ela morava, porque meu marido desempregado, eu teria que arrumar uma outra casa de aluguel mais perto do meu trabalho. E aí eu conversando ali com ela, né? O ônibus dela passou. Aí eu coloquei na mão na minha cabeça e falei: me perdoa, seu ônibus acabou de passar, senhora. E agora? Meu Deus! Aí ela pegou e levantou com calma, me deu um sorriso e atravessou a rua. Aí eu peguei, eu vi ela fazendo isso, ainda falei para ela, erguer a cabeça, falei: viu, vê se lá no velório, peça para alguém se tem como levar a senhora em casa, porque a senhora perdeu o ônibus, tá bom? Ela olhou para mim e me deu tchau e adentrou o velório, sumindo naquela multidão de gente. Bom, quando cheguei em casa, eu contei pro meu marido, né, o que tinha acontecido. Aí ele falou assim: também, o que uma senhora de idade está fazendo numa noite fria daquela no ponto de ônibus? Eu falei: deixa de ser insensível, homem. Fui tomar banho e fui dormir. Bom, eu falei pro meu marido que eu tinha ficado com muita pena daquela senhorinha. Bom, meses se passaram e num sábado eu resolvi ir no bairro Campo Verde. E lá eu vi uma casa com muitas placas de imobiliária. Mas não dava para ver a casa porque o mato estava muito alto. Fui na imobiliária mais perto ali e peguei as chaves para ver aquela casa. Falei para a moça da imobiliária que gostei muito da casa, mas o preço devia ser muito caro e nem perguntei. Deixei meu telefone para ela e falei: olha, assim que aparecer assim, uma outra casa naquele bairro lá Campo Verde, num preço assim X, aí que eu possa estar pagando, aí você então, por favor, liga para mim, tá? E aí já fazia mais um pouco de mais de um ano, e eu chegando do trabalho, meu marido disse que a moça da imobiliária me ligou e assim que desse era para eu ligar para ela de volta. Aí eu olhei o papel, falei assim: mas DDD 11? É 11 São Paulo. Mas mesmo assim eu liguei e aí, mas era uma moça assim,
mas não era a moça da imobiliária, era a moça da casa que estava na imobiliária. E ela falou assim que a casa era da mãe dela e que ela morava em São Paulo. E a casa estava meio estilo abandonada assim, porque ela morava em São Paulo e ela trabalhava numa estação de rádio e a vida dela era muito corrida. Então não tinha como ela vir até o interior e ficar cuidando da casa, né? Por isso que ela colocou na imobiliária. E ainda ela falou para mim, olha, morou uma família por 4 meses aí, mas de repente eles me ligaram, pagaram a multa na imobiliária e falaram que tinha que se mudar para uma outra cidade. Bom, e desde então a casa, ninguém mais se interessou pela casa. Talvez pelo preço alto da imobiliária, né? E aí ela pegou e falou assim, você gostou mesmo da casa? Falei, nossa moça, que pergunta. Gostei muito da casa. Só que é muito caro, né? Não dá para mim pagar esse valor. Aí ela falou assim para mim, olha, que como eu gostei muito da casa, ela poderia tirar da imobiliária e alugar diretamente comigo. O que eu achava? Eu falei, moça, eu andei vendo a casa por dentro, o quintal, tem um jardim maravilhoso, tá abandonado, certo? Mas eu amo jardim. E meu marido também gosta muito de jardim. E a senhora sairia perdendo se a senhora alugasse para mim pelo valor que eu posso pagar. Aí ela novamente me fez a pergunta, mas você gostou da casa? Falei, sim, gostei. Aí ela falou assim, então eu vou alugar ela para você. Na hora eu nem acreditei. Abracei ela e falei, ai, obrigada, moça, obrigada, eu vou cuidar muito bem dessa casa. Eu falei pro meu marido, falei, amor, conseguimos, alugamos aquela casa. Aí meu marido pegou e foi lá, pegou a chave e limpou todo o quintal. E aí chegou o dia da mudança. Meu Deus do céu, eu não conseguia acreditar. Nós estávamos nos mudando para aquela casa maravilhosa que fica muito mais perto do meu serviço. Bom, todos nós estávamos felizes, afinal, os meus filhos iriam ter um quarto, né? Cada um. Mudança feita e a nossa rotina ali foi. E o meu marido e eu, a gente teve que replantar algumas mudas daquele jardim, sabe? E já estavam mortos as plantinhas. Então meu esposo pegou e da mesma espécie, da mesma variedade, plantou coisas naquele jardim que ficou maravilhoso. Ficou um lindo jardim. E parecia um sonho. E quando eu iria pegar o ônibus, eu já não era mais a última. Quando eu ia para o ponto, tinha bastante gente para pegar o mesmo ônibus que eu, o ônibus do Campo Verde. Já faziam 6 meses que estávamos naquela linda casa. Uma noite eu sonhei com aquela senhorinha lá, aquela do ponto de ônibus. No sonho ela me disse para eu continuar cuidando do seu jardim e que minha família não precisaríamos se preocupar porque ela sempre iria estar lá para proteger nossa família. Nisso eu acordei assustada. Um calafrio, a mesma sensação de calor. E muito, estava tremendo demais. Aí meu marido foi na cozinha, pegou um copo d'água para mim. E aí, quem disse que eu consegui dormir aquela noite? Não consegui dormir aquela noite. E fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Toda semana. Aí eu liguei
para a moça perguntando como era a mãe dela. E contei o sonho que eu tive. Naquele fim de semana, ela veio na minha casa e trouxe a foto da sua mãe. Minha pressão caiu, passei mal. Aí meu marido ainda brincando, falou, essa aí deu para ter chilique agora. Aí depois eu fiquei bem de novo. Aí eu falei para a moça, ela é a sua mãe? Ela é a dona dessa casa? Ela falou, sim, por quê? Eu falei assim, a sua mãe é que se sentou no banco do ponto de ônibus, perto de mim. E agora eu sonhei com ela. Fiquei toda arrepiada. Ela pegou e me abraçou, forte, chorou. Aí eu falei, moça, por que você está chorando? Ela falou assim, a minha mãe, infelizmente, ela desencarnou bem sentada de frente para o jardim dela. E porque ela amava muito aquele jardim. Não tinha lugar melhor para ela ficar a não ser aquele jardim. Quando ela estava naquele jardim, parecia que ela estava em outro planeta, num paraíso. E a alegria dela era tanta que ela estava sempre com um sorriso no rosto. Aí eu nunca acreditei em espírito, sabe, moça? Mas aconteceu comigo. A sua mãe no dia do velório, era ela que estava ali do meu lado. Lembro muito bem, era ela. Como é o nome da sua mãe? Ah, Dona Eva. Então, era a Dona Eva que estava comigo. Ai, e ela era muito feliz, né? Conversava com ela. Ela não me respondia, mas ela sempre com gestos de sim e um sorriso lindo no rosto. Me dava uma sensação gostosa de estar pertinho dela, um perfume de flores. Ai. Ela falou assim, olha, não precisa temer. Minha mãe nunca fez mal para ninguém em vida e não vai ser agora que ela vai fazer mal. Falei, não, tudo bem. E ela falou, parabéns, o jardim tá tão lindo quanto quando minha mãe era viva e cuidava dele. Falei, muito obrigada. E ela disse assim, tô indo para São Paulo, mas qualquer coisa é só me ligar, tá bom? Aí eu falei para ela, tudo bem. E um ano se passou. Meu marido, de repente, ele conseguiu uma entrevista de empregos e foi contratado. Meus filhos, que antes não iam bem na escola, não sei o porquê, talvez pelas dificuldades, né? Pelas reclamações nossas, né? A gente se queixava muito, deixando transparecer que a gente estava com problemas ali na casa. Meus filhos agora na escola nova tinham novos amigos e tiravam ótimas notas. Meu marido arrumou o serviço, eu continuei no meu trabalho, tudo depois que a gente alugou a casa da Dona Eva. A senhorinha aqui sentou do meu lado no ponto. Há quem não acredita, mas foi isso que aconteceu. Sabe, teve uma vez, uma noite, eu acordei, não conseguia pegar no sono de novo e fui até a sala e abri um pouquinho assim a cortina, gelei. Eu vi a Dona Eva sentada numa cadeira de balanço, uma projeção astral ali. A Dona Eva sentada numa cadeira de balanço. E quando ela olhou para mim, eu gelei.
Fechei a cortina rapidamente. Tentei ver se não era coisa da minha cabeça. Era ela. A dona Eva. Só que ela virou a cabeça e sorriu para mim. E fez assim. Aí depois eu consegui dormir. Voltei para a cama e dormi. Contei pro meu esposo. Ele falou assim: mulher, nessa vida a gente vê de tudo, né? Às vezes era ela mesmo, porque você falou que ela estava lá no ponto de ônibus com você há anos atrás. Aí eu falei: pois é, mas... Aí teve uma noite, a gente só ouvia berro, grito e neguinho correndo. Eram 3 rapazes que tentaram entrar na casa para roubar. Pularam o muro e um deles não conseguia despular o muro e estava gritando muito por socorro: me tira daqui, desculpa, desculpa. A gente só ouviu isso. E eu olhei, meu marido olhou para mim e a gente falou: o que aconteceu? Ainda meu marido, né? Vai ver a dona Eva ali. Fez uma projeção astral aí, assustou os piá aí, os piá deu no pé. Eu falei: lembra que ela falou que a gente não precisaria se preocupar? Ela cuidaria da gente e da casa? Eu acredito sim. Bom, confesso que eu ainda sinto a presença dela no jardim, mas já não tenho mais tanto medo assim. A casa é estranho. Eu sinto uma sensação de paz, de sossego, alegria. E nesse momento que eu estou escrevendo a minha história para vocês aí do canal, eu estou de frente para o jardim. Olha, estou enviando também a foto da casa do jardim para você. Deus abençoe a você e a todos do canal. Agora é só para mim, tá bom? Muito bem. Ai, ai, que coisa, né? Pois é. Lindo, lindo jardim. Dona Nenê, parabéns, ó. A senhora e seu esposo estão de parabéns. Lindo mesmo o jardim de vocês. Continue assim, cuidando do jardim. Que aquela senhorinha lá em vida, ela amava muito esse lugar, né? Então ficou uma marca assim, né? O jardim da Dona Eva. E acredito que vocês, como você disse para mim, né? As pessoas até falavam: vocês conseguem morar nessa casa? Você sabe que ali aconteceu isso e aquilo? Eu não dava muita bola. Ela falou: é isso aí. Tem muita gente, eu ainda continuo batendo na mesma tecla, que não acredita no paradigma espiritual. Quem não acredita, tá no seu direito. Cada um acredita no que quer, não é mesmo? Mas quem não acredita, não precisam caçoar, fazer brincadeirinhas de mau gosto. Então, falando assim: eu só acredito vendo. Cuidado, hein? Cuidado, que aquilo que você tá falando pode se tornar realidade. A boca da gente, ó, tem um poder. Gente, a boca da gente tem um poder gigante. Muitas vezes o que a gente professa assim, no falar, acontece. Então, professem sempre coisas boas, tá? Evitem de fazer brincadeiras. Eu
eu vou pegar isso, vou tentar contatar tal espírito, isso, aquilo, ou só acredito se o espírito aparecer para mim. Não façam isso, por favor, não façam. É muito perigoso e vocês podem estar abrindo ali um portal para alguma coisa maior vir e fazer mal para vocês. Porque existem espíritos iníquos e pesados, verdadeiros obsessores. Não é brincadeira não, viu? Então, aqueles que acreditam, o que eu posso falar? Que Deus abençoe vocês por nunca duvidarem do paradigma espiritual, porque existe sim. E a vocês que não acreditam, nunca afrontem, tá bom? Para que vocês não abram um portal para alguma coisa maior e ruim vir fazer mal para vocês. Nunca duvide, tá? Pode ser que vocês não acreditem, mas não confrontem nenhum espírito, tá bom? Seja ele bom ou seja ele ruim, tá? Que os mortos descansem em paz, que os mortos deixem seus mortos no lugar deles, tá bem? Então vamos cuidar aqui da nossa vida. A gente sabe que nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso protetor, né? Então, obrigada aí você, dona Nenê. E a vocês aí que tiverem algum relato real, pode não ter acontecido com você, pode ter acontecido com algum parente, uma pessoa que você conhece, pode ser um relato sobrenatural, pode ser uma história de amor ou uma história meio triste, que não seja basicamente sobrenatural, mas tem muita gente que tem sim histórias sobrenaturais. Podem estar enviando para mim esses relatos aqui, que eu vou ter o maior prazer em contar aqui no canal, tá? Relatos reais para vocês. É só vocês irem lá na descrição do meu vídeo que vai estar lá o meu Gmail. Mas se quiser eu posso falar aqui também. É Solange mcr1@gmail.com. E também tem o Solange Cristal Oficial @gmail.com. Tá bem? E esse então foi o nosso relato de hoje. Muito obrigada. Fui. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.